Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Ábido do ateliê Mama Gertrudes. Eu tô aqui hoje para ensinar uma caixa bem bacana para vocês. É essa caixa aqui. É uma caixa de MDF forrada com tecido, da parte de dentro. Mas o que eu vou ensinar para vocês, na verdade, é esse trabalho da tampa que se chama Iris Folding. É como se fosse um origami, mas ele é feito de tecido, tá? Então o que a gente vai precisar? Os tecidos e primeiro a gente vai começar com o gráfico, tá? Os gráficos vocês conseguem encontrar eles facilmente na internet e daí imprime ou copia do tamanho que vocês querem usar. Eu escolhi esse daqui que é um desenho quadrado e eu pintei a sequência das cores que eu vou usar. Todos os gráficos dessa técnica eles são numerados, como vocês podem perceber, e existe uma sequência em círculo para essa numeração. Para facilitar as coisas, eu pintei, porque eu vou trabalhar com 4 tecidos, para não me perder na hora de fazer, tá bom? Eu tenho o gráfico, vou deixar separado aqui. Aqui eu tenho o papel cartão, que eu já colei ele no tecido, medi na tampa, recortei o meu tecido e eu já tenho aqui ele recortado. O que eu fiz? Eu medi o gráfico, marquei, recortei com estilete o papel cartão, colei com cola branca no tecido e agora eu deixei essa última parte para colar para mostrar para vocês. Eu recortei aqui internamente para poder fazer essa dobra do acabamento. Então eu vou utilizar a cola branca, eu estou usando aqui a cola da Acrylex, tá? Então eu vou passar um pouquinho de cola, pincel, dar uma espalhadinha, não precisa de muita cola. E com a espátula, eu vou virar o meu tecido. Então, eu já fiz a minha última parte e virando aqui, ele tá pronto, tá? Eu fiz uma marcaçãozinha bem discretinha, aqui no caso eu sei pelo tecido, pelo desenho do tecido, aonde vai ser o meu número 1 do gráfico para eu posicionar. Então, como esse aqui é o meu desenho para baixo, eu vou virar ele para mim, para poder fazer. Então, aqui é como se fosse o número 1. Então, eu vou posicionar o gráfico embaixo aqui do meu papel cartão, olha. Podem observar que ele fica bem certinho, tá? Na verdade, eu fiz uma coisa errada aqui, ao contrário, dessa maneira aqui, ó. Mas a posição do tecido, ela é a mesma, tá? Só que eu vou colocar o gráfico dessa maneira, o avesso pra mim e o desenho para eu poder acompanhar. Agora, o que eu fiz? Eu tenho as tiras de tecido, todos esses tecidos que eu tô usando nessa caixa são da Estilotex, tá bom? Então, eu separei 4 tecidos. Cortei uma... Aqui, olha. Eu cortei a tira, dobrei na metade e passei com o ferro para assentar, para ela ficar bem certinha. Então, eu não tenho um tamanho específico das tiras, tá? Eu cortei algumas, então eu tenho 4 estampas aqui de tecido. E que eu vou daí determinar como que eu vou usá-las. Então, como eu tenho alguns tecidos mais escuros, eu acho que uma combinação assim fica legal. E para fazer a íris, que é a minha parte do meio, eu escolhi o tecido verde, que é para ser um tecido diferente. Então, vamos lá, começar. Vou tirar eles daqui. Então, vamos começar com o tecido marrom escuro. Então, o que eu faço? Começa pelo número 1, tá? Tem o número 1 aqui. Eu vou posicionar o meu tecido nessa linha, tá? Deixando ele sobrar um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. O que eu vou fazer? Passar cola, um pouquinho de cola, nunca precisa ser muita, porque é só mesmo pra dar uma firmeza. E vou colar o meu tecido aqui e desse lado a mesma coisa. Um pouquinho de cola e vou firmar o meu tecido. Eu gosto de ir recortando o tecido sempre depois que eu colo, porque eu tenho certeza que ele ficou do tamanho certinho. Então, aqui eu colei o meu número 1.
O meu número 2 é uma outra cor, que é a minha sequência. Então, qual vai ser? Vamos usar o craquelê. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou posicionar o meu tecido sobre o número 2, passar a cola aqui, colar esse lado. Ó, cuidado, gente, para ele não sair do desenho, tá? Ó, ele não pode se mexer. Mais um pouquinho de cola. Aqui, ó. Colei. Agora, eu vou cortar. E vou pro meu próximo, que é o número 3 e é a minha próxima cor de tecido. Então, aqui eu vou usar o tecido laranja. Então, a mesma coisa. Eu posiciono, não pode correr. Eu posiciono o meu tecido. Aqui. Quem quiser, também em vez de só dobrar o tecido e marcar com ferro, pode colocar uma entretela termocolante por dentro, que o tecido fica também mais firminho para trabalhar. Mas não que isso faça alguma diferença no resultado final do meu trabalho, tá? Então, aqui, olha, mais um. Vou cortar. Ó. Agora, o meu próximo tecido, que é o amarelo. Então, vou posicionar aqui a mesma coisa. Cola. Colei. O outro lado. Colei aqui também. Não tem problema que a cola tá aparecendo aqui, tá? Vou cortar. E agora eu vou voltar à minha sequência. Eu fiz o número 4, então agora eu vou fazer o número 5. O número 5 é o meu tecido marrom de bolinha. Então, o que eu vou fazer? Mesmo processo. Ó. Eu vou posicionar no número 5. Aqui. Passar a cola. Aqui. E aqui. Colei o tecido. Vou recortar. Vou pro número 6, é o meu tecido craquelê. Sempre lembrando que a dobrinha do tecido, ela fica aqui na linha do meu desenho, tá? Essa parte que tá aberta vai ficar por dentro. Então, aqui eu vou posicionar o tecido. Colar. Um pouquinho de cola só, que eu já até tenho um pouquinho de cola no pincel. Cortei. Número 7, o meu tecido floral. Posicionei. Cola. Do outro lado. Colei. E agora, eu vou pro meu próximo tecido. É o número 8, o amarelo. Mesmo processo. Posicionei. Colei. E aqui também. E agora, eu vou recortar. Eu vou continuar a minha colagem e eu já volto para mostrar para vocês como ficou, ok?